Olá, olá galerinha que nos acompanha nosso canal de direito previdenciário, especialmente aqueles que acompanham nossas atualizações. Em nossa última atualização nós falamos de direito previdenciário sobre a atualização, certo? Nós atualizamos, aliás, sobre a decisão do STF quanto ao pedido de suspensão do processo da vida toda em recurso de embargos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a decisão do TRF, Tribunal Regional Federal 1, que manteve o benefício assistencial BCP-LOAS de criança com deficiência mental. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição. E aqueles que assistem pela primeira vez, que também nos ajudem, façam a sua inscrição, deixando ali um likezinho para que a gente possa dar continuidade no conteúdo do canal. Bom, o INSS, apesar de já ter reconhecido a condição de baixa renda da família para a concessão do benefício BCP-LOAS, mesmo assim, ele recorreu de uma decisão de concessão do benefício à criança com deficiência física e mental. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu por manter o benefício assistencial BCP-LOAS concedido à criança com deficiência mental através de uma ação movida por uma mãe que solicitou o benefício ao INSS, e mesmo o INSS tendo concedido o benefício, o pedido de benefício, mesmo assim o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele recorreu ao TRF4, alegando para aquele órgão que a criança com deficiência não teria direito ao benefício por conta da renda familiar superior a 1/4 do salário mínimo. Desculpem. Bom, em decisão do TRF1, ao analisar o caso, entendeu aquela corte no sentido de que foi comprovado a incapacidade da criança, bem como a sua vulnerabilidade social e econômica daquela família. O tribunal ele destacou ainda que o INSS já tinha reconhecido a condição de baixa renda da família a partir do momento em que ele concedeu o benefício. Conforme os documentos apresentados no processo, o irmão requerente também é considerado incapaz e já recebe o BCP-LOAS, certo? Além disso, também, a renda da família é composta apenas pelo salário do pai, que é um valor de R$ 2.700. Isso é que está nos autos do processo. Também citou o tribunal, aquela corte, que a concessão do BCP-LOAS não está relacionada apenas à situação de miserabilidade. Ou seja, não se limita apenas ao critério de renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. É entendimento da corte, que não se limita a um valor igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Desta forma, basta apenas, diz a corte, que
deve-se demonstrar a insuficiência de meios para prover sua própria subsistência ou tê-la provida por sua família. Apenas basta isso para que o INSS possa conceder o benefício. Em toda decisão do TRF1, ele conclui que todos os requisitos necessários para a concessão do benefício BCP-LOAS foram cumpridos. Cabe agora ao INS e ao INSS dar cumprimento à sentença e à continuidade do pagamento do benefício àquela criança. Ora, se bem entendermos que o BCP-LOAS é uma prestação paga no valor de um salário mínimo para idosos maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência físico-mental, desde que não possua meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Existe, no entanto, apenas 2 requisitos para que se possa requerer a concessão do benefício BCP-LOAS e ser concedida pelo INSS. É a idade de 65 anos e ou deficiência físico-mental e a necessidade econômica. De forma que, para a obtenção do benefício, não existe necessariamente que se tenha contribuído para a Previdência Social, bastando apenas que se preencha os requisitos básicos, que são os de 65 anos e a deficiência física e o poder econômico. Também que deve requerer, é uma das imposições também, o cadastro único, aquele cadastro único de programas sociais do governo federal, o CadÚnico, e está com todos os seus dados ali atualizados. O benefício de prestação continuada, o BCP, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, por isso é que se chama BCP-LOAS, é nada mais que a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso de pessoa com deficiência, esta condição tem de ser ela capaz de lhe causar impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, significa dizer permanente, que é, portanto, a impossibilidade de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Estando a pessoa nessas condições, é plausível que seja concedido o BCP-LOAS. O BPC, né? BPC, benefício de prestação continuada, não é uma aposentadoria, mesmo porque para que se possa ter esse direito, não é necessário que se contribua para o INSS. Portanto, por ser um benefício diferenciado dos demais benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário e nem deixa pensão por morte. Portanto, aquelas pessoas beneficiadas com esse benefício, eles não têm direito a 13º e nem tampouco pode deixar como pensão por morte. Também, para se ter o direito ao BBC, é necessário que a renda da pessoa, do grupo familiar, seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. E que, além da renda, de acordo com os requisitos estabelecidos, as pessoas com deficiência
também passam por uma avaliação médica e social no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. O requerimento para se conseguir o BPC é realizado nos canais de atendimento do INSS, seja no telefone 135, que é através de uma ligação gratuita, ou até pelo site do aplicativo Meu INSS. Pode ser feito também nas agências da Previdência Sociais, nas APS, né? Toda a sua gestão desse benefício, ele é feito pelo Ministério da Cidadania, por meio de uma Secretaria Nacional de Assistência Social, a SINAS, que é esta secretaria, ela é a responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. Já a operacionalização, ela é realizada pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. Cabe também se observar que os benefícios do BPC também recebem descontos nas tarifas de energia elétrica através daquele programa social da tarifa social de energia. Certo? Então, quem consegue esse benefício pode também se beneficiar desta tarifa. Para entender melhor sobre esse benefício, o cidadão deve procurar os CRAS, que são aqueles centros de referências de assistência social, e que seja ele o mais próximo de sua residência, para que você possa se esclarecer, tirar dúvidas sobre todos os critérios de acesso a este benefício e também até sobre sua renda familiar, além de receber total orientação sobre como se cadastrar, como solicitar, sem que haja a necessidade de custos extras através de intermediários ou de até agenciadores. Para fazer um requerimento, basta apenas apresentar um documento de identidade com foto. Não é necessariamente, deve ser o original, são aceitas cópias simples dos documentos. Isto vale dizer também que não é só para o requerente, mas também para a pessoa representante legal e até de outras pessoas da família. No entanto, não se deve esquecer que, assim como o requerente, todas as pessoas da família devem estar inscritas no CadÚnico e ter ali o seu CPF, certo? Inclusive, em sendo criança e adolescente, também necessita desses documentos. É importante também se mencionar que atualmente o processo desses benefícios, eles estão sendo seguidos com mais agilidade, pela sua simplicidade, certo? Ele é um processo simplificado, porque os dados do requerente e de sua família são extraídos diretamente do CadÚnico, do Cadastro Único. E por isso mesmo é que estar cadastrado é de suma importância e também de suma importância, além de cadastrado, estar com seus dados ali atualizados. Isso é de fundamental importância. Lembramos também que, mesmo que sejam aceitas cópias simples dos documentos do requerente do BPC, isso não vai impedir que o INSS peça também, certo? A qualquer momento ele pode pedir outros documentos ou até originais. Isto porque ocorrem muitos casos em que existe fraude, dúvidas sobre a veracidade desses documentos.
e também porque isso é exigível por lei. Atualmente, o requerente ele pode atestar as informações declaradas também por meio de certificação digital ou pela biometria. A própria autenticação eletrônica por certificado digital, através de senha pessoal ou biometria, ela também é válida para identificar os canais remotos de autoatendimento. Vale lembrar também que foi mantida a coleta de impressões digitais na presença do servidor do INSS nos casos em que o requerente não seja alfabetizado ou que ele esteja impossibilitado de assinar o referido requerimento. Importante também se salientar que o BPC não pode ser acumulado com outros benefícios da Seguridade Social, como, por exemplo, o seguro-desemprego, a aposentadoria e até a pensão, ou de outro regime, a não ser com a assistência médica, de pensões especiais, de naturezas indenizatórias e a remuneração do contrato de aprendizagem. Para as famílias já cadastradas, devem se verificar se o cadastro foi atualizado pelo menos uma vez a cada 2 anos. Se isto não tiver sido feito, certo? O cadastro, ele deve ser atualizado antes que você apresente o requerimento do INSS. Portanto, é de suma importância que você atualize o seu cadastro único, o seu CAD único, né? Para isso, e para que, no que se refere a este benefício, considera-se a família, o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto, desde que vivam na mesma casa, na mesma residência. Para pessoas com deficiência, além da comprovação da renda, é realizada a avaliação da deficiência, a avaliação social e muito importante tudo isso, pois as pessoas com deficiência lidam não apenas com suas condições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas também com a interação destas pessoas no contexto em que vivem. Assim, o olhar social amplia a visão médica para o requerente ou beneficiário do BPC. Não podemos deixar de falar que, no caso de ser comprovada a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência até o local de realização da avaliação médica e social, estas avaliações serão feitas em domicílio ou até na instituição em que a pessoa estiver internada. No caso de que a pessoa está internada em um hospital, por exemplo, ou até acolhida em uma casa de albergado, em uma casa de acolhimento, como abrigos institucionais, ou até casas lares, por exemplo, né? O BPC é pago por meio de um cartão magnético. Este cartão ele é usado apenas para esse fim, para o BPC. O cartão ele é gratuito e
e o beneficiário, ele não se precisa se preocupar em comprar nada, pagar nada por este serviço ao banco. É possível também receber o pagamento do BPC por meio de conta corrente ou até conta poupança, se aquele beneficiário tiver. A pessoa que solicitou o benefício, ele vai receber uma carta do INSS, seja ela concedendo ou negando. Esta carta irá informando se o BPC foi concedido ou até que ele não foi concedido. Mas o INSS obrigatoriamente envia esta carta. Essa correspondência ela avisa também quando e em qual agência bancária a pessoa receberá o benefício, caso este benefício tenha sido concedido. Já no caso de negativa por parte do INSS, em que o INSS ele indefere o pedido, o requerente pode entrar com recurso nos próprios canais de atendimento do INSS em até 30 dias. Isso vem bem explícito na carta em que o INSS manda. Até 30 dias depois que souber dessa decisão, né? E que, novamente, em sendo negado, cabe, portanto, aí uma ação judicial junto à Justiça Federal. Caso você tenha certeza que você tem esse direito. Portanto, no caso de negativa, no caso de indeferimento do INSS deste benefício, você pode contratar um advogado de sua confiança e ingressar com uma ação na Justiça Federal para ver o seu direito garantido. Vamos ficar por aqui, para não ficar muito cansativos. Esperamos ter contribuído com todos vocês, meus amados e amadas. E nos comprometemos sempre estar falando de um assunto relevante no que diz respeito à Previdência Social, aos aposentados e aos pensionistas. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.